Nos últimos tempos, a Espanha tornou-se palco de uma sequência dramática de acidentes ferroviários que entraram para a história contemporânea do país. 4 acidentes no espaço de uma semana deixaram um rasto de vítimas, feridos, famílias em luto e um país a questionar a segurança das suas infraestruturas num momento em que o transporte ferroviário devia ser sinónimo de modernidade e confiança. O primeiro acidente ocorreu no domingo, dia 18 de janeiro, em Ademuz. De acordo com uma notícia divulgada pelo Jornal Expresso, as 2 últimas carruagens do comboio invadiram a via contrária e embateram num comboio Alvia de longo curso, Madrid-Huelva, que passava na linha invadida nesse momento. As 2 primeiras carruagens do Alvia foram projetadas para fora da via e caíram num aterro de 4 metros de altura. Segundo dados oficiais, foram atendidas em hospitais 122 pessoas feridas e internadas 39, 13 delas em unidades de cuidados intensivos. Morreram 43 pessoas. Este acidente ferroviário, segundo a RTP, tornou-se desde as primeiras horas após o acontecimento um caso particularmente complexo para os investigadores. Autoridades e peritos sublinham a estranheza do acidente, uma vez que ocorreu numa via retilínea recentemente renovada, com comboios modernos e a circular dentro dos limites de velocidade. Além disso, esta tragédia envolveu passageiros de várias nacionalidades. Entre os sobreviventes está o português Santiago Salvador, que descreveu o momento como um inferno e afirma mesmo ser um milagre estar vivo. Foi um acidente muito trágico, parecia o inferno. Havia pessoas muito feridas, graves. A minha ferida foi ligeira, só parti a perna. Por sorte, estou vivo, outra vez. A minha namorada também está bem. Foi uma força divina, um milagre de estar vivo, porque foi um momento onde vi muita morte. Passados apenas 2 dias, mais precisamente no dia 20 de janeiro, Espanha voltou a viver mais uma tragédia, mais um acidente ferroviário, desta vez na região da Catalunha, em Barcelona. Um comboio suburbano colideu com um muro de contenção que colapsou sobre os carris. Neste segundo acidente, morreu o maquinista do comboio e cerca de 40 pessoas ficaram feridas, 5 delas em estado grave. Ainda na sequência dos acidentes ferroviários, ocorreu ainda um terceiro na terça-feira, dia 21 de janeiro, também na região da Catalunha. Segundo o canal de televisão Tele5, o comboio terá descarrilado devido a pedras na via na sequência de uma tempestade, tendo acabado depois por colidir com um muro. Ao contrário dos acidentes anteriores, não houve registro de feridos. E este não foi o último acidente. Na quarta-feira, dia 22 de janeiro, registou-se mais um, onde 6 pessoas ficaram ligeiramente feridas. O acidente ocorreu em Alumbres, em Cartagena, Múrcia, quando um comboio colideu com uma grua. Além dos números registados, há rostos e histórias que surgiram desta tragédia. Entre os mortos destes acidentes estão um maquinista e vários profissionais como jornalistas, cardiologistas, professores, agentes prisionais, entre outros. Cada uma destas vidas representa uma família e um país que foram impactados por acidentes que ninguém esperava que fossem acontecer. Estes acidentes geraram uma forte resposta social e sindical em Espanha. Os maquinistas convocaram assim uma greve geral para exigir melhorias na segurança da infraestrutura ferroviária. Aquilo que começou como uma viagem normal acabou por se transformar numa cadeia de tragédias ferroviárias que marcou Espanha no início de 2026. À medida que as equipas de investigação continuam a trabalhar e as autoridades a procurar respostas claras, fica então a reflexão sobre a segurança, a manutenção e a confiança nas linhas ferroviárias espanholas. Boa noite a todos. Mais um debate público está no ar. É com imenso prazer e grande satisfação que mais uma vez estamos aqui nessa programação toda especial para você. E hoje o assunto
é um tanto quanto polêmico, né? Quantas pessoas que já iniciaram o ano, né, de 2026 com perdas. Vimos aí nessa peça inicial, lamentavelmente, essas tragédias que ocorreram em Espanha e, infelizmente, algumas pessoas perderam a vida. É um caso muito crítico, vamos falar sobre isso. Daqui a pouco teremos uma outra peça falando mais acerca do tema. Teremos também opiniões das pessoas aqui nas ruas de Lisboa para tratar sobre isso. E você pode participar conosco, você pode ligar para cá querendo dar a sua opinião, falar sobre o caso, pelo 218-368-008 e pode participar também pelas nossas redes sociais. Eu vou colocar as enquetes que estão no Instagram do Unifé TV e você pode participar conosco também, tá bom? Pode colocar. Está a par das tragédias ferroviárias que ocorreram em Espanha? Algumas pessoas não souberam do caso. Algumas sim, outras não. Vamos falar sobre isso. A próxima tela, por favor. Costuma andar de comboio? Sim, todos os dias ou não? É muito raro. Considera o comboio um meio de transporte seguro? Você vai deixar a sua opinião lá no nosso Instagram, tá bem? Do Unifé TV. A próxima. Carreira no transporte ferroviário. Há futuro? O que você pensa sobre isso? Sim, tem futuro e bom salário. Não garante futuro? Ou vai sofrer mudanças? A próxima, por favor. Na sua opinião, o que pode ser feito para evitar essas tragédias ferroviárias? Você pode deixar a sua opinião, tá bem? Vamos conversar também no programa de hoje com o Paulo Santos, ele é representante do Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários, está conosco aqui por videochamada. Deixa eu já cumprimentá-lo. Olá, Paulo, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao debate público. E essa questão desses acidentes são um tanto quanto polêmicas. E, na sua opinião, quais as causas mais comuns para se terem registrado tantos acidentes ferroviários agora na Espanha, ô Paulo? Assim, eu acho que se tratou nada mais que uma mera coincidência terem acontecido todos nesta fase, não é? Porque se formos a analisar, quer em Espanha, quer nos países que são desenvolvidos a nível de ferrovia, a taxa de incidência de acidentes é muito baixa. Aliás, temos que recuar se calhar muito para trás para conseguirmos ir a um acidente ferroviário em Espanha, e com estas dimensões penso que nem existiu. Agora, estes terem acontecido todos nesta fase, eu, como é óbvio, não estou muito dentro das causas porque ainda está tudo em estudo e as próprias autoridades espanholas ainda não deliberaram uma resposta final sobre os acidentes, mas talvez questões climatéricas que têm assolado um bocadinho a Península Ibérica, não é? Porque um dos acidentes foi por desabamento do muro, o outro não sabemos o que é que pode ter provocado a suposta quebra do carril que existiu. Temos também os fatores externos, não é? Porque um deles foi atingido por uma grua e isso é algo que não se pode controlar a nível de circulação ferroviária, não é? Nós não podemos impedir os veículos de atravessarem ou de se aproximarem de certas zonas da linha, ou seja, acho que foi uma infeliz coincidência terem acontecido todos, mas se virmos, não são todos pela mesma causa. Eu acho que seria muito preocupante se nós começássemos a ver que eram todos por falha ou de inspeções, ou de manutenções, ou do que fosse, se fossem todos, não é? Agora, cada um dos incidentes teve causas bastante diferentes, não é? Ou seja, embora ainda esteja em investigação, sabemos que um foi um muro que aluiu, o outro foi uma grua, não é? O outro foram pedras, ou seja, são tudo fatores diferentes em cada um dos acidentes. O que é que a gente poderá tentar fazer com isto? Primeiro aprender, não é? Porque quando acontece um grande acidente, nós temos acidentes a nível de ferrovia, a nível de aviação, a nível de tudo, e vemos que o primeiro passo a dar é ter conclusões muito sólidas do que aconteceu, para depois procurar com que não aconteça novamente. Se existiu algum tipo de erro depois, quer seja erro de inspeção ou erro de manutenção, o que tenha sido, também terá que ser colmatado e terão que se desenvolver ações para que não voltem a acontecer. Perfeito, Paulo. Nós vamos falar mais a esse respeito, tem outras perguntas também, mas é verdade, é facto, né? Não costuma acontecer acidentes assim, se fosse todos com a mesma causa, realmente levantaria assim uma preocupação muito maior. É claro, é uma tragédia,
São situações que aconteceram, mas que fogem do controle. E daqui a pouquinho eu volto a falar consigo. Tá bem, Paulo? Ok, sim. Ok, deixa eu cumprimentar também o Marcelo, ele é engenheiro civil ferroviário, Marcelo Wilson, que está conosco também aqui no debate público. Olá, Marcelo, boa noite, seja bem-vindo aqui, tudo bem? Muito boa noite, Carlos. Prazer estar aqui com vocês, né, falando desse tema. Estou falando aqui do Brasil e a gente acompanha aqui pela internet. Realmente foi um episódio muito triste. Acho que o que o Paulo disse assim, tem muito nexo, né? Foram casos isolados, casos distintos entre si, mas que realmente trouxeram muita dor. Queria também prestar minhas condolências às vítimas, né, às famílias. E vamos tentar debater um pouquinho sobre isso aí, esclarecer o máximo que a gente puder e trazer à luz aí fatos das nossas experiências aqui para que isso fique mais claro para os telespectadores. Perfeito. Marcelo, qual que é o papel que tem o engenheiro civil e ferroviário, no seu caso, na análise de risco de segurança ferroviária? O engenheiro, ele é o guardião. O engenheiro, ele trabalha na linha de frente. Então, a gente trabalha tanto com a prevenção, com a melhoria dos processos, e num caso desse aí, a gente está na linha de frente fazendo a investigação. Então, com certeza, as equipes de investigação estão sendo capitaneadas por engenheiros, né, com experiência, com conhecimento adequado para poder, com certeza, chegar nas causas exatas e poder gerar ações para que haja o aprendizado e, possivelmente, consequentemente, que se evite uma reincidência desse tipo de situação. Perfeito. Tá ok, Marcelo. Daqui a pouquinho eu volto consigo porque nós vamos debater muito sobre isso, tá bem? Já volto com você. Nós vamos acompanhar agora as opiniões das pessoas nas ruas de Lisboa para sabermos o que elas falam sobre isso e já voltamos com todos vocês. Você esteve a par das notícias sobre as tragédias ferroviárias que aconteceram em Espanha? Sim, um bocadinho vergonhoso. É assim, eu acho que devia haver mais vigilâncias nas carris. Aquilo foi um problema que podia ter sido evitado. Estive a par. Muito triste, não é? O que é que você pensa sobre tudo isso? O que é que acha que aconteceu? O que é que está aqui envolvido? Olha, envolve muita coisa. Gestão, né, primeiramente, né, administração, porque é algo de macro importância, né? Então, eu não consigo entender como que algo tão profundo tenha impactado tanta gente, né? E não tenha sido detectado antes o problema, né? Porque pelo que eu vi pouca coisa, mas pelo que eu vi, já tinham problemas nas linhas, né? Então, assim, envolve vidas, né? Envolve muita responsabilidade e parece algo muito provinciano, né? Mas muitas vidas se perderam nesta tragédia. Claro, muitas vidas se perderam e isso é sempre mau, não é? Acha que são coisas que não se conseguem controlar? Ou acha que poderia ter sido feito alguma coisa? Pode ser sempre feito alguma coisa para melhorar, não é? Agora o que eu não sei, porque não sei o que é que pode estar por trás, não faço ideia. Se é situações ou climatéricas ou não sei, esteve. E o que é que você pensa sobre isso? Alguma coisa correu mal, não é? Mas não sei o quê. Não sei mais o que é de dizer. Acha que foi assim uma situação que era possível de controlar, mas não foi controlada? Não sei. Podia ter sido erro humano, não sei. Só agora eles se vão investigar ou se já investigaram, vão ver o que é que aconteceu, não é? Mas é grave. É muito lamentável, né? Toda tragédia é muito lamentável. Então essa tragédia da Espanha foi uma tragédia que veio para marcar mesmo esse momento ferroviário da gente. Como a gente pode ver todos os meios, todos os modais que a gente passa, a gente vê que existe, infelizmente, um perigo à vista. Você costuma andar de comboio? Sim. Acabei de vir de uma viagem de comboio agora. Me sinto muito bem, até então me sinto seguro, mas infelizmente acontecem situações que nos fogem e não é uma coisa rotineira, né? Eu gosto muito de andar, gosto. Agora,
Com a tempestade tivemos a linha da Beira Baixa, estava fechada, viemos de autocarro e nunca é a mesma coisa. Acha que o comboio é mais seguro? Mais seguro, sim, mais agradável. E com estes acidentes que ocorreram em Espanha, acabaram por lhe tirar assim um bocadinho a confiança neste meio de transporte? Não é questão de confiança, é mais, não sei, às vezes um bocadinho pé atrás, mas não. Acha que é seguro? Meio seguro, continuo a achar que é um meio seguro, porque em tantas viagens que se faz de comboio não há assim tantos acidentes como isso. E eu escolho, eu entre vir de comboio, por exemplo, a Lisboa ou de avião, preferia vir de comboio. Até então eu confiava mais, né? Hoje a gente já tem um pouco mais de receio. A gente precisa ser confiante, positivo e acreditar que algo ruim que aconteceu, né, venha para nos trazer mais alertas e que as pessoas também, gestoras principalmente, estejam atentas, porque além de envolver vidas, envolve também toda uma estrutura que acaba perdendo a credibilidade por conta disso, né? Quer dizer, foi em Espanha, aqui não tem acontecido muitos acidentes com os comboios, não é? Pois. Mas não fica assim com um bocadinho de falta de confiança ao ver estes acidentes? Não uso muito, mas quer dizer, é uma preocupação, não é? E sobre a carreira de maquinista, você vê futuro nesta profissão? Sim, eu vejo que é uma carreira muito interessante. O trabalho é um trabalho que está lidando sempre com belas paisagens. Bem, eu acho que é um trabalho bem fixe. Mas por que acha que não há assim muitas pessoas a concorrer para esta profissão? Talvez a falta de informação. Eu acho que as pessoas deveriam se informar mais e logo as próprias empresas poderem divulgar melhor. Acaba sendo uma coisa muito fechada, aparentemente. Pois, algo é muito complexo, né? Diante de tanta tecnologia e de tanta intervenção da inteligência artificial, eu já não consigo mais definir o que é carreira de futuro, o que não é, né? Se calhar são mal pagos, como em todas as profissões em Portugal. Somos muito mal pagos. Não deve ser um trabalho fácil. E por exemplo, o metro, andar lá debaixo da terra, no escuro, durante tantas horas, também não deve ser fácil. TGV em Portugal é um futuro próximo ou nem por isso? Olha, pelo que eu vejo, acho que não. Tão depressa não vamos ter. Falam nisso já há tantos anos. Não é? Gostava que isso fosse uma realidade? Sim, que fosse rápido, mas duvido. Realmente não é um trabalho fácil. Daqui a pouquinho o Paulo vai falar conosco mais sobre os desafios que os ferroviários também enfrentam. Teremos uma matéria daqui a pouquinho, mas eu percebi que as pessoas falaram aí e foram bem pertinentes nas suas opiniões. E realmente não é muito comum nós vermos acidentes assim. É claro que quando acontecem são várias pessoas, então realmente é uma tragédia, mas não é muito comum nós vermos esses tipos de acidentes. E todas as pessoas disseram que continuam confiantes. É verdade, a viagem de comboio ela é muito agradável, né? Em alguns lugares aqui de Portugal. Paulo, deixa eu voltar com o Paulo novamente. Paulo, deixa eu perguntar para você qual os desafios, os principais desafios que os ferroviários enfrentam aqui no dia a dia em Portugal. Assim, eu já estou ligado à ferrovia desde 2004. Nós aqui a nível de ferrovia trabalhamos num sistema muito específico que estamos alocados por unidades, ou seja, nós não trabalhamos, ou geralmente, pelo menos dentro da CP, nós trabalhamos muito ligados a uma unidade, não é? No meu caso estou ligado aos alfa-pendulares, que fazem o Porto de Lisboa, mas a CP faz manutenção às unidades todas e os standards de segurança são iguais pela empresa toda. Os desafios que nós atravessamos diariamente é sempre um desafio de tentar diariamente com que nada destas tragédias aconteça. E isso depende muito de nós, a nível de ferroviários, na posição, por exemplo, que eu estou da manutenção, em que não podemos de maneira nenhuma baixar a guarda em nenhum momento de trabalho, não é? Às vezes torna-se sempre um bocadinho mais difícil por causa dos turnos e tudo mais, que é sempre uma situação que nós tentamos com que as pessoas estejam bem física e mentalmente, mas acima de tudo
há consciência de quem trabalha ligado a este ramo que tem que ser uma pessoa altamente responsável e que sabe que quando a gente fala na gíria de picar o cartão para começar a trabalhar, o resto tem que ficar lá fora e temos que estar cientes do que vamos fazer e caso não nos seja não nos sentir capaz por alguma razão, temos que comunicar isso porque vamos trabalhar em material que transporta muitas vidas, como é visto aqui em Espanha, que infelizmente qualquer erro torna-se uma tragédia muito grande. Felizmente em Portugal temos conseguido evitar este tipo de situações. Penso, pelo que eu conheço, a nível da manutenção, embora, como eu lhe digo, eu trabalho na CP, existem outro tipo de manutenções de outras companhias que já operam a nível de mercadorias e tudo. Não poderei alargar muito a nível do standard de segurança e de inspeção dessas empresas, mas penso que todas respeitarão o que é necessário para haver circulação e segurança, dado que nós temos uma taxa de incidentes ferroviários muito baixos em Portugal. Aliás, penso que até a maior parte dos incidentes que a gente tem ultimamente tem a ver com ainda passagens de nível, não é? Que ainda não conseguiram eliminar totalmente. Agora, a nível de descarrilamentos por deficiências na estrutura ou por falta de manutenção, acho que temos uma incidência muito baixa em Portugal. Aliás, o comboio supera até a nível de transporte por quilómetro a segurança até do próprio avião, ao contrário do que muitas pessoas se calhar possam pensar, por quilómetro o comboio acaba por ser mais seguro, e acho que aqui em Portugal, devido até aos antecedentes todos que temos, quer a nível de estrutura, que é gerida pela Infraestruturas de Portugal, quer a nível dos comboios da segurança, que é gerida pela CP, acho que não existe nenhum motivo para as pessoas ficarem preocupadas, visto, nos últimos anos, ter sido um transporte extremamente seguro em Portugal. Uhum. Quanto tempo demora, assim, para a formação de um ferroviário? Um maquinista? É muito. É muito. É assim, a nível de manutenção, se calhar é a tarefa que demora mais a formar um trabalhador. Porquê? As pessoas vêm do mercado de trabalho, de uma universidade, de um curso técnico ou profissional, e vão se deparar com uma realidade que lá fora há muito pouco contacto, não é? Uhum. Ou seja, entram para uma coisa em que é muito difícil as pessoas lidarem antes de entrar lá. E depois vão entrar para uma estrutura em que o nível de exigência é muito grande, porque é como estivemos a falar, nós estamos a trabalhar em comboios que transportam 200, 300, às vezes mais pessoas, não é? E qualquer erro que possa ser cometido durante uma fase de inspeção pode gerar uma tragédia. Ou seja, antes de o trabalhador estar preparado para ter autonomia para andar sozinho a fazer as tarefas, passa por um processo muito longo de formações, de avaliações, a própria engenharia faz vários testes, vários exames ao trabalhador para ver se ele realmente já está conhecedor do que está a inspecionar. Depois ele passa, mesmo nessas fases, por ser acompanhado sempre por um membro mais antigo da estrutura, como aconteceu comigo, não é? Eu quando entrei para lá fui acompanhado durante meses por alguém que já lá estava há anos, não é? Para passar o know-how, não é? Para passar a responsabilidade, não só da parte técnica, mas também da parte de a responsabilidade do trabalho que se está a fazer. Ou seja, isto eu penso que para ficar um trabalhador totalmente formado estaremos a falar se calhar em anos, para ficar mesmo naquele ponto de ser totalmente autónomo. Claro que ao fim de algum tempo já consegue fazer algumas tarefas sozinho, mesmo as tarefas de inspeções mais leves, já consegue ter autonomia. A nível de maquinista, não lhe consigo precisar quanto é que um maquinista demora para conduzir um comboio sozinho, mas penso que seja um tempo bastante inferior, se calhar até um próprio técnico, porque é uma coisa diferente, uma condução de uma inspeção. Ou seja, os maquinistas têm que ter um conhecimento grande do meio que vão conduzir, mas ao fim e ao cabo é conduzir, não é inspecionar. Não sei, não quero estar a desvalorizar de maneira nenhuma, porque somos todos do mesmo ramo, Claro. mas acho que estamos a falar de coisas diferentes, que é uma coisa é conduzir, outra coisa é estar a inspecionar. Agora, a nível do resto
funções de inspeções de linha e tudo, foge um bocadinho, se calhar, do meu âmbito de conhecimento de quanto é que será preciso para formar essas pessoas, porque desde que foi feita a separação da ferrovia a nível de transporte, que é o comboio, e a nível de infraestrutura, eu não tenho tanto acesso a nível das formações que são feitas a esses colegas, mas como somos um sindicato que também tem representação e muito vasta a nível da Infraestruturas de Portugal e do pessoal que trabalha na via, o que me vão passando os meus colegas que trabalham nesses setores é que a exigência é tão grande como é feita nas inspeções e todas as demais funções da CP. Perfeito, Paulo. Daqui a pouco eu volto consigo novamente, porque isso é importante até para a população saber que existem pessoas profissionais, pessoas preparadas, que não precisa ter nenhum tipo de preocupação. Já volto consigo. Deixa eu perguntar para o Marcelo agora, que é engenheiro civil e ferroviário, quando acontece algum acidente assim como esse que nós vimos, Marcelo, como é que é feita a investigação? Existe algum protocolo? Como é que é feito? Aqui no Brasil isso tem inclusive uma portaria da Agência Nacional de Transportes Terrestres, mas é meio que um senso comum. Primeira coisa é a gestão da cena. Então, assim, o ideal é que se isole. Primeiro, por exemplo, né, nessa imagem aí, né, você tem uma catenária, você tem um cabo energizado. Então, primeira coisa é fazer a evacuação das pessoas e fazer com que as pessoas fiquem em segurança, né? Aí desliga a energia, então começa a pegar os fatos. Então, tem uma série de técnicas, uma série de protocolos que se cumpre para que se entenda o comportamento da via, né, e do comboio. E também tem alguns protocolos que se fazem entrevista com o maquinista, se tiver alguma testemunha, entrevista, e aí começa a se montar um quebra-cabeça. Então, você identifica o local onde foi o início do descarrilamento, e nesse local vem se estudando os comportamentos através de marcas, de indícios, tanto no carro quanto na via, e também depois com as entrevistas, aí vem depois pegando o histórico das inspeções, das manutenções. Então tem uma série de passos, de iniciativas, de trabalhos que são feitos para que se chegue numa causa. Geralmente, quase 90% das vezes, um descarrilamento, desde um descarrilamento simples até um descarrilamento mais grave, igual esse que a gente tem falado aqui, eles não costumam ter uma causa única, a não ser quando tem alguma falha de material, alguma falha humana. E, assim, nesses casos, a gente até viu que a equipe de investigação, né, não tem achado esses protocolos, porque viu uma via, por exemplo, recém-renovada, dentro da velocidade. Então, eles vão ter que fazer um trabalho minucioso de montar mesmo um quebra-cabeça, entender o que realmente aconteceu para se chegar numa causa. E a importância de chegar numa causa precisa é justamente poder gerar depois um plano de ação que faça com que isso não aconteça mais, que o problema seja resolvido e que não haja depois nada reincidente, nada parecido. Então, assim, tem vários e vários fatores, né? As condições climáticas são avaliadas. Por exemplo, nós tivemos casos lá de problema com chuva. As condições climáticas, temperatura na via, a velocidade, o histórico da manutenção dos carros, né? Do material rodante, como a gente chama aqui no Brasil, que são os veículos, e também da via. E aí é feito todo o estudo e olhando também questões técnicas como a geometria da via, parâmetros também que constam em normas, se estão sendo cumpridos. Então, tudo isso aí vai sendo montado um quebra-cabeça e depois é dado um diagnóstico onde é dado uma causa raiz e uma ou mais causas contributórias para que se gere um plano de ação e aí feitos os reparos para que não haja novamente um problema parecido. Quer dizer, investigação bem minuciosa, vai descartando, né, o que não foi para poder chegar realmente na situação que causou aquela tragédia e depois
criar sistemas de segurança, protocolos para que isso não se repita, é isso, né? Exatamente. Você já esteve presente em alguma situação similar assim, Marcelo? Ô Carlos, nessa magnitude não, graças a Deus nunca. Eu já investiguei vários descarrilamentos com carros de passageiro, de carga. Acho que praticamente minha carreira toda, eu trabalho com ferrovia já há 24 anos, em vários estados aqui do Brasil, mas eu ainda, assim, graças a Deus, não tive que presenciar um problema desse tamanho, sabe? Quando eu fiquei sabendo do primeiro, dia 18 de janeiro, a comunidade ferroviária brasileira, né, a gente se conversa muito, nós ficamos muito consternados, muito chocados com o que aconteceu, até pela segurança do sistema europeu. A ferrovia nasceu na Europa, nasceu na Inglaterra, então a gente entende que pode ter igual no mundo, mas melhor que a Europa. O colega Paulo falou aí, né, como são os números em Portugal, na Espanha também a gente sabe, tem a Alemanha, Inglaterra, enfim, França, são referências. Então a gente ficou muito chocado, todo mundo muito apreensivo, e assim, a gente está de olho atento às causas para a gente poder também pegar essas lições e trazer para o Brasil e aprender junto com os colegas espanhóis aí. Mas assim, eu já participei de alguns casos, né, algumas ocorrências, mas nessa magnitude com mortes, assim, eu ainda não precisei atender, não. Perfeito, Marcelo. Daqui a pouquinho eu volto com você novamente, tá? Nós vamos agora à próxima matéria que fala sobre esse assunto, e você pode ligar para cá também pelo 218-368-008, se você conhece alguém que foi vítima de um acidente, se você já esteve envolvido em algum tipo de acidente, quer contar sua experiência também, se você trabalha no ramo também, quiser contar aqui alguma história, estamos abertos, o debate é público, tá bem? 218-368-008. Vamos acompanhar essa próxima peça e eu já volto. Sempre com as pessoas, desde 1856. De norte a sul do país. Ao fim do dia, entre viagens de ida e vinda, do trabalho para o lar, do lar para o trabalho, sobre as linhas de ferro, caminhos importantes até para quem apenas se desloca 40 km. É facto que desde a instauração da primeira linha de ferro em Portugal, as deslocações foram muito mais facilitadas, mas para serem utilizadas é necessário quem as saiba navegar. Em horários rotativos, faça chuva ou sol, esteja bem disposto ou indisposto, longe ou perto, este cargo é necessário 24/24 horas para toda a sociedade. E mesmo perante estas condições, por muitos tomadas como excessivas, há quem ainda sonhe em formar-se nesta área profissional. Dito isto, para quem quer investir na formação de condutor ferroviário, começa por inscrever-se num curso de aproximadamente 625 horas, com formação teórica de 500 horas e formação exterior de 125 horas. A somar a esta formação psicológica e física intensa, adicionam-se os testes teóricos e a avaliação formativa do desempenho, motivação e pontualidade. No caso dos inscritos não obterem as classificações mínimas exigidas, são excluídos do curso. Posto isto, durante esta formação aprende-se a operar diferentes tipos de comboio, interpretar sinais e a tomar decisões seguras e eficientes durante a condução nas linhas de ferro. A juntar a toda esta aprendizagem prática, os alunos ainda têm de saber realizar inspeções de segurança antes do início de cada viagem. E diga-nos, todas estas especificações parecem fáceis? É facto que este cargo tem alguns desafios. Porém, o maior deles é os custos a suportar.
Segundo o Jornal Público, o curso do Centro de Formação Técnica, Psicologia Aplicada e Consultoria em Transportes e Portos, FERNAV, custa cerca de 18 mil euros e tem uma duração de 10 longos meses. Em declarações ao mesmo meio de informação, o presidente do Sindicato Nacional dos Maquinistas, António Medeiros, afirma que o preço da formação é excessiva para a maioria dos 400 interessados e que pode ainda ser desajustado, o que contraria aquilo que até hoje era prática do setor, sendo ainda enganador porque quem o termina dificilmente terá emprego, conclui. Ainda assim, para quem quer tirar este curso em Portugal é necessário ter pelo menos 2 requisitos, tais como ter idade mínima de 18 anos e demonstrar aptidão física e psicológica conforme os requisitos do Instituto de Mobilidade e Transportes. Contudo, ser condutor ferroviário também tem vantagens, como a estabilidade profissional, os salários competitivos que vão desde os 1.000 euros até 2.902 euros por mês e a responsabilidade técnica de operar comboios que este emprego consigo acarreta. Apesar destas mais-valias, é facto que o setor ferroviário não está nas melhores condições de contratação e por isso também tem algumas desvantagens, sendo exemplos a exaustão emocional extrema e a carga horária noturna mensal, uma vez que aproximadamente 90% dos maquinistas trabalham entre 40 horas ou mais por semana. E diga-nos, perante esta realidade, todas as dificuldades e custos a acarretar, qual será o futuro da carreira ferroviária? As pessoas que utilizam os comboios, elas simplesmente entram ali, não é? Saem do ponto A para o ponto B e chegam lá em segurança. Mas para isso funcionar de forma segura e eficaz, existe todo um processo por detrás. A parte técnica, a parte do maquinista, a parte de uma equipa muito grande para fazer funcionar todos os dias. O Paulo, que está conosco aqui, ele é representante do Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários. E isso é importante falar, né, Paulo? Porque a maioria das pessoas, né, entram no comboio, chegam em segurança, chegam bem, mas não sabem que por trás de tudo isso tem toda uma parte técnica que funciona, não para de funcionar, né? Tem que estar sempre atento para fazer com que realmente haja segurança, haja eficácia. Sim, claro, é assim, todo o funcionamento do comboio começa desde o simples homem da limpeza da oficina até o topo de hierarquia de quem toma as decisões mais importantes da empresa. Ou seja, todos esses setores têm que estar interligados e todos esses setores têm que funcionar. Tem que haver uma simbiose muito grande porque o maquinista tem que saber relatar os problemas para a oficina tentar debelá-los em oficina, a oficina tem que acompanhar também os comboios para tentar muitas vezes perceber em linha os problemas que poderão estar a acontecer, porque nós fazemos uma manutenção muito baseada em preventiva, porque nós não podemos, ou seja, isto é para tentar explicar muito rapidamente para não amassar as pessoas. Nós basicamente quando temos um carro, praticamente a única manutenção preventiva que a gente faz é aquela altura de mudar o óleo, não é? Chega àquela altura e muda-se o óleo. Mas basicamente o resto da manutenção é feita, a parte é corretiva, ou seja, só vamos ao mecânico quando funde uma luz ou quando deixa de funcionar alguma coisa no carro. A ferrovia é totalmente diferente. Nós tentamos sempre prever o que é que vai acontecer e quando vai acontecer e agir sempre antes. Ou seja, porque nós não podemos estar à espera que o comboio dê problemas para o trazer para a oficina. Primeiro, por causa da questão da segurança e segundo, pela questão da disponibilidade do próprio comboio, não é? Ou seja, nós temos de tentar prever, e há um estudo grande por detrás disso, da parte da engenharia e da parte do feedback que os operários vão dando, para tentar minimizar esses transtornos, porque se nós agíssemos como age a pessoa comum, que é quando avaria que vai à oficina, o que nos ia acontecer era os comboios estarem constantemente a parar na linha, não é? Olha, avariou, chama para a oficina e os clientes, não é? Ficam frustrados porque o comboio deixa de chegar ao destino. Ou seja, há um trabalho muito grande aí por detrás dos setores todos que estão ligados à ferrovia para tentar ao máximo com que não haja constrangimentos e, acima de tudo, para que não haja incidentes. Isso é um trabalho muito moroso, é um trabalho de estudo muitas vezes de anos, porque quando nós recebemos uma unidade nova, vamos ter que estudar muito bem para tentar prever o que é que pode acontecer, quando pode acontecer, porque também não podemos, a nível de custos,
não podemos agir cedo demais também, não é? Não podemos andar a trocar uma peça 2 anos antes dela avariar, mas também não podemos trocar depois dela avariar. Então temos que estudar muito bem para saber mais ou menos quando é que essa peça pode entrar em fadiga e trocá-la no momento exato em que não causa prejuízos a nível da operacional, mas também não vai causar prejuízos a nível do como vai ficar parado na linha. Ou seja, é um trabalho que passa muito despercebido às pessoas, porque a maior parte das pessoas, como você disse bem, entram para o comboio e o comboio está pronto a andar, mas por detrás há um trabalho muito grande e muito árduo para manter as coisas a funcionar. Perfeito. Tem algum trabalho de sensibilização dos passageiros ou trabalhadores sobre a questão da segurança, Paulo? É assim, nós tentamos, como eu lhe digo, sempre garantir aos passageiros que estão o mais seguros possível. Nós temos vários sistemas de segurança, temos sistemas de controle de velocidade na linha, temos sinalizações, formações, os próprios maquinistas, os próprios técnicos estão constantemente a receber formações. Se detectarmos um defeito qualquer que possa interferir na unidade, a equipa é toda reunida, é dado conhecimento, atenção que isto aqui está a acontecer, vamos verificar se é um problema sistémico no comboio ou se é uma coisa pontual. Os próprios maquinistas recebem todos os dias formulários de onde é que tem que afrouxar por situação da via. Por exemplo, se a via tiver um problema qualquer que seja identificado, é logo imposto um afrouxamento, que é um abaixamento da velocidade máxima naquele troço, para garantir que não existam acidentes. Ou seja, isto é um trabalho contínuo, não é aquela coisa de dizer vamos mandar o comboio de Porto para Lisboa e a viagem hoje vai ser igual da manhã. Não, a viagem de hoje para amanhã pode mudar, porque se for detectado durante o dia 2 algum tipo de problema na via, amanhã já são feitas correções para garantir que não vai haver incidentes. E essas correções têm sempre uma margem enorme. Ou seja, nós não trabalhamos no fio da navalha, que é vamos ir quase até ao limite, não. Ou seja, a segurança na ferrovia, pelo menos do que eu trabalho e o que é implícito lá na oficina e quando eu acompanho a linha, é que muito antes sequer de haver o perigo de alguma coisa, já está a ser intervencionado. Não é como as pessoas às vezes possam pensar que está quase a partir e só aí é que para. Não. Muito antes sequer de pensar que vai partir alguma coisa, já está a imobilizar ou já está a reduzir velocidade, ou seja, há um fator de segurança muito, muito grande. Perfeito. Perfeito, Paulo. Daqui a pouquinho eu volto, que eu vou fazer uma perguntinha para o Marcelo, mas já volto contigo também e temos mais opiniões das pessoas que estão aqui nas ruas de Lisboa para falar também. Marcelo, você se tornou engenheiro civil e ferroviário. Como é que você escolheu essa profissão? Rapaz, foi um acaso, assim. Eu comecei muito novo, eu tinha um sonho de ser músico, eu gostava de música, mas eu estava me qualificando e eu precisei fazer um estágio para terminar o curso. E aí a ideia, o plano era, falei com os colegas lá, ó, eu vou lá fazer meu estágio, que era fora da minha cidade, né, já era em outra localidade. Vou ficar 6 meses lá fazendo estágio, depois eu volto para a gente continuar aqui com a música. E acho que eles estão me esperando até hoje, porque eu me apaixonei pela ferrovia, eu comecei a me inteirar e entender esse universo ferroviário, e aí eu fui me aprimorando, fui ganhando confiança, e aí foram chegando novos desafios, as coisas foram acontecendo, e eu estou aí já há mais de 20 anos, fiz amigos, tudo na minha vida, assim, né? Minha vida profissional se resume à minha trajetória ferroviária e sou muito feliz, muito realizado com minha carreira. Que legal. Tem alguma tecnologia nova que está sendo usada, assim, implementada para prevenção de acidentes? Tem muitas tecnologias hoje. Existem sistemas de sinalização, por exemplo, que garante a segurança na circulação dos trens para evitar choques. Temos sistemas de sensores, por exemplo, que são colocados nos carros, que pode detectar problemas na parte do material circulante. Tem sistema de sinalização, por exemplo, que detecta trilho quebrado. Tem hoje, por exemplo, inteligência artificial, já tem sistemas que simulam o traçado
para projetos de construção de novas ferrovias. Tem várias tecnologias baseadas em sistemas BIM, que faz toda a projeção, que faz todos os cálculos. Drones hoje, por exemplo, que fazem a captação de pontos, que aquela malha fica tão espessa que parece uma fotografia. Então, dali você consegue fazer várias projeções. Então, tem muita tecnologia hoje, tem muita coisa nova. Eu vi outro dia o projeto, na verdade não, o funcionamento de uma siderúrgica, uma fábrica de trilhas na Ásia, que ela é toda controlada por inteligência artificial. Você tem ali um galpão imenso, uma localidade imensa, e tudo automatizado. Então tem muitas tecnologias, muita coisa no mundo que já está sendo em uso mesmo, coisas futurísticas, e muito dessas coisas vêm da Europa, né? A Europa exporta essa tecnologia para o mundo. Então tem bastante tecnologia aí, mundo afora, já para garantir a segurança, garantir a viagem, né, dos passageiros, o transporte das cargas, o controle dos veículos. Perfeito, Marcelo. Já volto com você para as considerações finais também suas e do Paulo. Agora eu vou colocar mais opiniões das pessoas nas ruas de Lisboa sobre o que aconteceu também na Espanha, a tragédia que infelizmente ceifou a vida de pessoas. Vamos acompanhar, já voltamos. O que é que você tem a dizer sobre isso? O que é que acha que aconteceu? O que é que pensa disso? Em princípio terá sido uma manutenção, ou seja, não fazerem aquilo que devem fazer, ou seja, aquelas manutenções normais. E se calhar também o tempo não ajuda, aquelas pedras, aquelas coisas, poderá não ser isso. Foi uma tragédia muito grande. Muito, e muito seguida. Uma revolta muito grande, porque assim não é normal acontecerem uma tragédias tão repetitivas. Acontecer uma tragédia, como eu digo, pode acontecer uma falha humana, Agora, se tão seguido, dá que pensarem. Mas acham que foi algo que aconteceu, que foi impossível de controlar, ou acham que podia ter sido controlado antes? Eu acho que podia ter sido controlado. Acho que falta muitas, falta muitas manutenções e certas coisas que podiam ser reparadas mais vezes que não são. É uma situação complicada, né? Porque, na verdade, a gente não tem nem como explicar, né, essa situação. E é mais agora mesmo orar para que tudo venha se resolver, né? Porque é uma situação bem difícil, né? Eu imagino o povo que está sofrendo lá, passando essa situação. Mas a gente está aqui, né, em oração, para que Deus venha mover e que tudo vai escorrer bem. Não sei se foi alguma via que partiu, ou ferro, aquelas coisas por baixo, pode ter sido isso, não sei, e eles descarrilarem assim. Muitas vidas que se perderam. Pois, isso é que é o pior de tudo, é as vidas que se perdem. Você costuma andar de comboio? Não. Mas o que é que acha deste meio de transporte? É assim, aqui em Portugal tem resultado bastante bem. Em Espanha também acho que não tem, acho que foi a primeira vez que houve um acidente assim desse impacto. Acho que os maquinistas, por aquilo que eu tenho ouvido, também já tinham relatado que as linhas estavam um pouco mais deslocadas. Se isso realmente foi verdade, acho que isso foi realmente muito mau. Mas então olha para o comboio como um meio de transporte de segurança? Sim, sem dúvida que sim. Sim, mas aqui em Portugal, claro. E o que é que acha desse meio de transporte? É assim, na hora de ponta aquilo é horrível. Pertagos já estão. Mas pronto. Mas acha que é um meio seguro? Sim, penso que sim. Tirando as vezes que há uma tragédia. Não, é assim, é um meio seguro. Claro que se houver sempre mais uma manutençãozinha e não sei o quê, é bom. Então nunca teve medo ao andar de comboio? Por enquanto não. Nem com estes acidentes que lhe ocorreram, não lhe tiram assim alguma confiança? Não, por enquanto não. Não quer dizer que não vá assim já a pensar um bocadinho, mas ainda vou tranquila por enquanto. Eu acho que sim, até um certo ponto. Nós costumamos andar mais por causa da faculdade, então acaba por ser mais fácil para nós, sendo que vivemos longe, e acaba por ser mais rápido mesmo para atravessar a ponte e isso. Mas pronto, tem muitos atrasos também, acho que é um problema dos transportes, dos comboios. Fora isso, não tenho assim nada a criticar. Mas nunca sentiu medo a andar, nada?
Não, acho que não. Não. Sempre se sentiu em segurança? Sim, sim, sim. Sim, todo dia. Todo dia. E acha que este é um meio de transporte seguro? Então, na verdade, nada é seguro, né? Nada. Mas, infelizmente, é o que a gente tem para poder trabalhar, que é um transporte rápido, né? E a gente vai nele mesmo. Mas quando anda de comboio sente segurança? Sim e não, né? Porque a gente sempre tem medo de acontecer alguma coisa. Não muito, não mais de caminhonete. Mas o que é que acha sobre esse meio de transporte? Acha que é seguro? Acha que não? Acho que sim, acho que até dizem que é o do mais seguro, pelo menos é aquilo que eu ouço dizer, mas eu em geral vou sempre de caminhonete. Mas também já tenho ido de comboio até Tomar, porque não há para lá, para a minha terra, para acertar não há comboio. Sente segurança quando anda de comboio? Sim, sinto, até agora tenho sentido. E sobre a carreira de maquinista, você vê futuro nesta profissão? É assim, eu não vejo porque estamos a ser substituídos por máquinas, mas eu penso que acho que não devia ser assim. Humano é humano e mais nada. E mesmo os humanos erram quanto mais uma máquina. E porquê é que acha que não há muitas pessoas a escolher esta profissão de maquinista? Por várias razões. Salários, condições, ter que trabalhar praticamente a quase 24 horas, não será bem assim, mas quase 24 horas, não ter muita vida. Porque quem trabalha por turnos tem pouca vida. TGV em Portugal, acha um futuro próximo ou nem por isso? Acho que sim. Acha que está para breve? Facilita as pessoas que vão para longe de viagem. Daqui a pouquinho nós teremos as considerações finais do Marcelo e do Paulo sobre o tema de hoje. Mas nós temos visto aí algumas opiniões que se divergem um bocadinho. Essa questão da infraestrutura, das pesquisas, isso faz com que o comboio seja seguro. Claro, não tem como prever certas situações. O que dá para prever é previsto, é visto, é estudado. Existe recurso, existe infraestrutura, estudos, pessoas preparadas, como nós vimos ao longo do programa. Então, realmente, é um meio de transporte muito seguro. Eu vou falar agora novamente com o Marcelo, para dar as considerações finais. Mas, Marcelo, eu queria te perguntar, essa questão da tempestade que tivemos nessa última semana. Marcelo, não, desculpa, Paulo. Marcelo é daqui a pouco, me perdoe. Primeiro, Paulo. Essa questão, Paulo, da tempestade que tivemos agora, afetou a questão das ferrovias aqui em Portugal? A nível de segurança, não. Não, a nível de segurança não afeta porque nós tivemos o exemplo que suspenderam os serviços nas linhas afetadas exatamente por causa da segurança, que é mesmo assim. E depois, mesmo depois das zonas afetadas, que grande parte delas foi por causa de ficarem submersas, todos aqueles troços de linha vão ser inspecionados minuciosamente e, caso seja necessário, vão ser feitas correções a nível estrutural ou até reduções de velocidade até que seja possível, porque assim, por exemplo, se o terreno estiver completamente alagado, nós não podemos magicamente ir à terra e secá-la, não é? Ela vai ter que secar por ela, ou seja, se calhar temporariamente, em vez do comboio passar aí a 100 km por hora, passa a 30. Porquê? Porque enquanto não garantirmos que a estrutura do solo está firme e que pode garantir que o comboio circula com a velocidade que circulava antes, são tudo uma tomada de decisões, ou seja, há bocado falou bem, disse uma coisa que é muito correta, que é tudo o que é possível prever é feito. Isso não há, né? Está completamente correto, ou seja, tudo o que vai sendo previsto que possa acontecer é corrigido. O que geralmente vemos em acidentes ferroviários são coisas que são um bocadinho imprevisíveis, não é? E isso tanto temos a nível de ferrovia, como temos acidentes de aviação, como temos acidentes de aviação, ou seja, são tudo coisas imprevisíveis. Claro que, infelizmente, à custa muitas vezes de vidas humanas, são implementadas correções de coisas que eram imprevisíveis antes, não é? Isso acho que é um paradigma que não vamos conseguir alterar nunca, porque acho que é quase impossível nós em qualquer meio de transporte criarmos um sistema perfeito que não haja falhas. O que temos que fazer sempre é não nos deixar entrar num falso conforto de se até agora correu bem, vai continuar a correr bem. Isso acho que é a pior coisa que se pode fazer, é entrar nesse falso conforto
e temos que continuar sempre a tentar inovar, a tentar prever, entre aspas, o que é que pode correr mal e corrigir antes de correr mal e, sobretudo, continuarmos a investir, porque Portugal esteve muito tempo parado a nível de desenvolvimento ferroviário, a nível de comboios, trabalhamos com material circulante antigo e agora com esta vinda de comboios nova vai também refrescar a nível de ferrovia. Porquê? Porque vamos começar a trabalhar com material mais recente, material que tem outro tipo de capacidade, outro tipo de seguranças, ou seja, ainda vai contribuir mais para que a parte como eu falei há bocado, de toda a sinergia ferroviária funcionar melhor, porque foi o que eu lhe disse, nós temos que evoluir tanto a nível de formação, como a nível da parte dos trabalhadores, como a nível de material circulante, como a nível de infraestrutura. Ok, não vou dizer que Portugal está no topo a nível de tecnologia ferroviária, porque há coisas que precisamos melhorar. Temos o nosso sistema de Convelo, que é um sistema que é fiável, mas é um sistema que já é um bocado antigo, e que já existem sistemas como o RTMS, que são sistemas mais recentes, utilizados em linhas mais recentes na Europa, e temos que começar a acompanhar esses países de maneira a que, mesmo tendo uma taxa de incidentes mais baixa, não relaxarmos e continuarmos numa melhoria contínua no dia-a-dia. Uhum. Perfeito, Paulo. Muito obrigado pela sua participação. Você tem mais alguma consideração final que você queira falar? Fique à vontade. Sim, assim, o que eu queria dizer é que, por exemplo, que as pessoas, tivemos esta situação em Espanha, acho que as pessoas não podem ganhar um bocadinho de receio do que aconteceu lá, porque temos que analisar a ferrovia como uma parte global, não é? E temos que fazer, é quase como quando há um acidente de avião, as pessoas se tiverem umas férias na semana a seguir vão ter receio, não é? Isso acho que é uma coisa perfeitamente natural. Mas a nível de Portugal, e aproveito para dizer, porque isto depois vai ser visto por muitas pessoas que utilizam os transportes públicos, acho que as pessoas não devem ter receio, porque a ferrovia cá está provado que está muito bem a nível de segurança. É que eu digo, precisamos então de evoluir um bocadinho a nível de comboios mais recentes e tudo mais, mas a nível de segurança é que eu lhe digo, trabalho na CP vai fazer 22 anos e nunca vi até hoje, nem mesmo naqueles momentos de mais aperto, que às vezes é preciso um comboio, há uma coisa que nunca falha, que é a segurança. Às vezes uma questão, e vejo que as pessoas às vezes se queixam com um bocadinho de razão, às vezes um WC que vá um bocado mais sujo, um chão que apareça com umas migalhas, uma coisa assim pode acontecer e não é por aí que os comboios vão deixar de circular. Agora, a minha experiência que eu tenho a nível da estrutura é que segurança ou existe a 100% ou o comboio não sai da oficina. Ou seja, a nível de circulação, acho que as pessoas podem ficar descansadas, que só uma coisa, como aconteceu em Espanha, que eu acredito que tenha fugido do regime normal, porque dou-lhe o exemplo, a questão do muro. Eu acho que é um bocado quase impossível de prever, a não ser que haja rachadelas ou um indício qualquer, que o muro às vezes desaba. Às vezes o muro está completamente direitinho e no dia a seguir desaba. Ou seja, e tivemos o embate do comboio. Mas isso são questões que eu acho que não é negligência a nível de segurança, são questões imprevisíveis, em que se calhar tiramos sempre lições delas, mas que não devem assustar as pessoas a nível da utilização do transporte ferroviário. Perfeito. Paulo, muito obrigado pela sua participação. Quero parabenizar, através da sua pessoa, todos os ferroviários, maquinistas. Eu tenho certeza que tem feito um ótimo trabalho, temos visto isso. Mais uma vez, agradeço imenso a sua participação, viu? E espero vê-lo mais vezes aqui no programa. Também agradeço. Sim, é sempre muito bom ver estes programas, aprende sempre, mesmo com o feedback que tivemos a nível da parte da Ferrovia do Brasil, que estive muito atento a ouvir, porque uma pessoa não tem tanto conhecimento do que é que passa do lado lá do Atlântico, não é? E é sempre bom ver que há muitos conceitos que passam completamente de uns países para os outros, mesmo a gente não conhecendo, porque quando eu ouvia falar das partes da investigação e tudo mais, vejo que realmente essa parte do know-how é partilhado mesmo além fronteiras, e é bom, porque além de ver que a segurança que é salvaguardada o bom da ferrovia, também é bom ver que o conhecimento que a gente tem a nível de ferroviário
também transpõem essas fronteiras, e é bom porque permite também a movimentação de nós para esses países e desses países para cá, mantendo sempre um nível de exigência que é bom existir em todos os países. Perfeito, Paulo. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Uma ótima noite. Não, obrigado. Deixa eu falar com o Marcelo agora, as considerações finais do engenheiro civil ferroviário Marcelo Wilson, que está conosco desde lá do Brasil. Marcelo, muito obrigado pela sua participação, gostei muito também. E as suas considerações finais, por favor. Carlos, mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade, né? A tecnologia faz a gente cruzar o oceano e, como o colega Paulo falou, trazer um pouco da nossa experiência, falar um pouco da nossa realidade aqui e também absorver bastante. Minhas considerações finais, assim, a ferrovia é um transporte seguro, sim, acho que as pessoas falaram aí na rua, elas não estão erradas. Para quem quer seguir uma carreira na ferrovia, né, eu sou a prova viva de que a carreira na ferrovia vale a pena. Então, se tiverem oportunidade, os jovens aí, portugueses, de fazer o curso, façam o curso, acho que vale a pena. Nós temos similares aqui no Brasil, parecidos, e assim, vários grandes profissionais passaram por uma formação parecida com essa e estão aí fazendo suas carreiras e conseguindo êxito na vida. É uma carreira realmente promissora e a ferrovia é realmente apaixonante. Quanto às tragédias, a gente só tem a lamentar, infelizmente, né, aconteceu, vidas humanas perdidas. Mais uma vez, ofereço minhas condolências, porque não é fácil para a pessoa, né, saber que tem um ente querido, um amigo, um parente, um filho, um pai, entrando dentro de um veículo, um modal de transporte considerado seguro, e depois chegar a notícia que houve uma tragédia dessas. Então, assim, é uma tristeza, é uma fatalidade, mas é uma exceção. Hoje a gente vê os números não me deixam mentir, que é um transporte seguro. A Europa e Portugal não está diferente, a Espanha não está diferente, né? É um berço da cultura ferroviária, da tecnologia ferroviária mundial, e com certeza tem muita coisa que está na vanguarda, que está na frente e que exporta para o resto do mundo. A gente aqui no Brasil, a gente hoje conseguiu chegar num nível interessante em termos de América do Sul, comparado com outros continentes, e a gente consegue trabalhar e manter a nossa segurança aqui. E quando a gente ouve falar, igual ouviu o Paulo falar, a gente entende que realmente é um transporte seguro e que as pessoas não precisam ter medo. E, infelizmente, aconteceu uma fatalidade, né? Vários descarrilamentos por motivos distintos, e que fique também assim a sabedoria, a competência dos colegas, que eu tenho certeza que não falta, para fazer as investigações da maneira correta, que tracem as ações corretas e também que consigam bloquear essas ações no futuro, que não hajam outras tragédias pelos mesmos motivos, né? Sejam eles quais forem. As investigações vão mostrar para a gente aí no futuro próximo o que aconteceu. E toda a comunidade aí no mundo que pegue os exemplos e haja preventivamente. Já que aconteceu, infelizmente, lá na Espanha, que os outros países, Portugal, Brasil, Argentina, o Chile, enfim, os países da África, que todos países que tenham, que usam esse modal, peguem essas lições e apliquem para que possa ser evitado e outras nações não sofram a dor que os nossos irmãos espanhóis sofreram aí com esses eventos, com essas tragédias. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Precisando, estarei sempre aqui à disposição. Perfeito, Marcelo. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo, viu? Que Deus te abençoe e espero vê-los mais vezes aqui na Unifé TV, aqui no Debate Público, viu? Uma ótima noite, meu amigo. Fica com Deus. O Debate Público está caminhando mesmo para o final. Eu quero prestar também as minhas condolências às pessoas que perderam seus entes queridos. Realmente uma tragédia que em alguns casos não tem como prever. E é lamentável. Lamentável mesmo. Que Deus conforte, console a todos que perderam entes queridos nessa tragédia, nas tempestades que tivemos aqui também. Que Deus possa consolar o coração de todos que estão a acompanhar o nosso programa. Tá bem? Nós vamos ficando por aqui com a nossa participação, mas na semana que vem, terça-feira que vem, tem mais um Debate Público. Muito obrigado pelo seu carinho,
pela sua audiência, que Deus abençoe você, abençoe toda a sua família. Um forte abraço e até a semana que vem com mais um Debate Público.